Talvez para quem não tenha muito conhecimento, eu vou dar o contexto desse texto. Nessa época, não existia reis em Israel, existia juízes. É uma época pré-monárquica. E Eli, Átila, foi levantado como sacerdote e juiz daquela época. Esse homem recebeu uma promessa de Deus, uma promessa de sucessão espiritual. E a Bíblia diz que por 40 anos ele exerce o sacerdócio e também o ofício de juiz sobre Israel. E agora ele recebe na casa dele um menino, que é fruto de um milagre, chamado Samuel. E este homem, Eli, também tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Então nós estamos diante de um homem escolhido, que tem promessa e que perdura por 40 anos numa posição estabelecida por Deus. E nós vamos ver o que aconteceu com a descendência dele e quem aconteceu com quem também conviveu com ele. Ok? Conhece esse texto, Ata? Eu tenho certeza que sim. Pai, é um texto muito forte, né? Um texto que ele, como é que se diz? Ele mostra que até os dias de hoje, né? Isso tem acontecido muito, né? Eu tenho algumas dúvidas que eu quero tirar com você, né? Sobre essa questão de sucessão, como que ele fez um sucessor que não era do sangue dele, que não era da carne dele, e os dentro de casa não conseguiram ter o êxito, não seguiram. Isso é uma dor que tem nos ministérios, é uma dor que acompanha até os dias de hoje. Átila, o ofício, o chamado, ele é algo que ele não é tão simples. E ele também é dolorido. Porque Deus nos chama para a cruz. É verdade. Então, tudo vai num princípio. E aqui nós vamos começar a estabelecer o que leva Samuel ao convívio. O que leva Samuel ao convívio com o profeta é um voto com Deus. A mãe de Samuel estabelece um voto com o Senhor de entregá-lo a Deus. E eu não vejo isso com Eli e seus filhos. Então, tudo na sucessão já começa com o poder da palavra. Então, muitas pessoas, pelas dificuldades que têm no ministério, não querem que seus filhos sejam sucessores espirituais. Querem que eles sejam médicos, advogados, engenheiros, professores. E nessa problemática pessoal, ele deixa de profetizar a herança espiritual. É verdade. Você concorda com isso, Átila? Concordo, porque você vê, ele é espiritual, né? É o cara que tem um dom, o cara que tem um chamado, e mesmo assim, como você falou, acontece nos dias de hoje, você tem um dom, você recebe esse chamado, e você, para dentro da sua casa, você quer uma outra coisa. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Aí que é a problemática. Nós temos tanto eu acredito que são as decepções da caminhada. As feridas, né? Causadas por decepção, por rejeição, por dificuldades, por incompreensões. Porque servir a Deus é isso, né? Servir a Deus é você ser chamado de louco, por que você está fazendo isso? Ouvir a voz de Deus é o quê? É você não ser entendido pelo homem natural, e sim pelo espiritual. E você caminhar no sobrenatural e no espiritual, como você tá acabando de falar, você é muito espetado, você é incompreendido, você é julgado, porque são poucas as pessoas que buscam escutar e ouvir a voz de Deus. Aonde que eu vejo, Átila, que a gente poderia dar de direção? O que eu vejo é cada vez mais Deus chamando pessoas que não são exclusivamente dependentes da fé para viver. E eu acho que está aí o grande divisor de águas.
onde Deus está colocando uma visão para que sejam formados, sim, profissionais, só que talvez está sendo tendo uma obscuridade de visão, onde não está sendo profetizado a gestão também do espiritual. Então veja hoje você, eu sou pastor? Sim, mas também sou pecuarista, sou empreendedor, sou médico. Então como que eu dou de direção na minha casa? Falo, filhos, vocês têm que ter uma excelência no natural, mas a realização de vocês vai ser no espiritual. Então, para quem está vivendo, talvez, as decepções do chamado, e que é normal você ter dores, e talvez você queira, sim, que teu filho tenha uma outra profissão, entenda que Deus tem uma bênção na tua vida espiritual que você não pode suprimir. Porque a Bíblia fala que os pais entesouram para os filhos. E a partir do momento que você não quer entregar esse tesouro espiritual, que é o dom que Deus deu, você está suprimindo do seu filho um tesouro liberado por Deus. Forte. Concorda isso? Concordo. E nós temos que gastar tempo com a nossa família buscando o espiritual. E isso começa o quê? Nas pequenas ações. Eu vejo, sento em mesas que as pessoas não agradecem. Não agradecem o café, não agradecem o levantar, vão colocar os filhos para dormir, não oram. Eu posso falar para você que durante muito tempo, como a minha casa, a casa dos meus pais, eu cresci sem isso. Eu tive um começo com meus filhos que eu abandonei, que eu negligenciei isso. E depois eu tive um nível de consciência que eu tenho que orar quando eu vou dormir, eu tenho que orar quando eu acordo, eu tenho que orar quando eu vou tomar café e com a minha família. Mas eu não tenho tempo. Não, tem que gastar tempo, tem que arrumar tempo, acorda mais cedo, provoca esses momentos, porque quando a gente provoca isso, quando a gente provoca o sobrenatural, o natural flui. Mas eu vejo o quê? O pessoal querendo provocar o quê? Provocar o natural para vir o sobrenatural. Não existe. É o que todo mundo... É o que nós estamos vivendo numa geração, mas Eli, como você acabou de falar aí, Eli não foi bem sucedido nisso. Eli não ia, sendo um homem espiritual, um homem altamente temente a Deus, um homem que dava direção, juiz, né, com uma posição, né, ele tinha uma posição de sacerdote, de juiz, não é isso? Relevância total. Relevância total, um homem altamente, mas você buscar esse equilíbrio, você ter esse nível de consciência, você vê que é um desafio há quase 2000 anos atrás. Até para os escolhidos. Até para os escolhidos. Aí você falou, porque não basta ser escolhido, né? Porque tem muita gente que é escolhida, tem muita gente que é chamado, mas ele o que tem o poder, tem o dom, foi escolhido por Deus, tem aquele chamado ali, mas a gente não pode negligenciar o básico. O Tiago, né? O Tiago Brunet, que é teu amigo, mentor nosso, ele fala muito sobre a inteligência. Deus não vai fazer aquilo que a tua inteligência é capaz de fazer. É verdade. Então, qual é a saída, então? Olha só, no texto ele vai falar assim, ó, e o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli. Então, como é o papel de quem dá certo? É ensinar o seu filho a vir até você, independente da voz que ele está ouvindo. Uau, muito bom. Repete de novo, por favor. É ensinar o seu filho vir até você, independente da voz que ele está ouvindo. Como um conselho, como uma direção. Uma direção. Ele acorda e vai até o pai. E quando que ele vai até o pai? Na noite. É o teu filho ter a segurança de que nas noites onde ele tiver dúvida, ele sabe quem vai dar o posicionamento para ele. Uau. Que voz ele está ouvindo? Pai, é a sua voz? É a direção de Deus?